Queridos, tem um texto que não está aqui no meu esboço, mas quando eu estava caminhando para cá, Deus me lembrou. Mateus, deixa eu ver se é Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 14. Eu acho que é esse aqui mesmo, vamos lá. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado a palavra de Deus, né? E ouviu de mau grado a palavra de Deus com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos, e não consigam ouvir com os ouvidos, para que não compreendam com o coração, para que não se convertam, e para que eu não possa curá-los. Mas bem-aventurados são os vossos olhos, porque os vossos olhos veem, e os vossos ouvidos ouvem. Faltou você dar glória a Deus. Eu vou repetir. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque os vossos olhos veem, e os vossos ouvidos ouvem. Ouvem o que? A palavra de Deus. Enxergam o que? O poder de Deus. Por que que Jesus aqui, ele está relembrando essa profecia de Isaías? Por que Jesus está relembrando esta profecia de Isaías? Porque Jesus sabe que o diabo, que me odeia e te odeia, vai fazer de tudo para que você esteja num ambiente como este, para que você esteja num ambiente como esse, e como o texto diz, você ouça, mas não compreenda. É isso que o texto está dizendo, você até ouve, mas não consegue compreender, não consegue absorver. O texto diz, tem alguns que veem, mas não conseguem perceber que é Deus trabalhando na terra. E por que o diabo endurece o nosso coração para a gente ouvir, ver e não perceber? O próprio Cristo responde aqui. Para que algumas pessoas não sejam libertas e para que outras não sejam curadas. Porque para haver libertação e para haver cura, é preciso ouvir a voz de Deus e é preciso ver a manifestação do poder de Deus. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Muito bem, hoje nós estamos no milagre de número 31, o 31º milagre de Jesus. Uau! São 8 meses, toda quarta-feira, falando a respeito exclusivamente de Jesus. Eu queria agradecer a vocês que estão me acompanhando aí nessa jornada. Deve ser muito duro, né? 8 meses falando só sobre Jesus. É muito difícil? Graças a Deus que não, né? É muito bom 8 meses falando toda quarta-feira somente sobre o nosso Cristo. Lucas, Evangelho do Doutor Lucas, capítulo 17, versículo de número 11 ao 19. Evangelho de Lucas, né? Doutor Lucas, capítulo 17, a partir do versículo de número 11. Vou ler junto com vocês aqui, até o versículo de número 19. Vamos lá? Vamos comigo. 1, 2, 3. E aconteceu. Tá. Vamos de novo. Eu peguei vocês de desprevenidos. Vamos lá, fazer bonito, que é para Jesus. Diga 1, 2, 3.
Segura. São quantos homens leprosos? Eles pararam como? Pararam de longe. Prossegue. Segura. E aconteceu que indo eles ficaram o quê? Glória a Deus. Prossegue. O que estava a ação, um dos que estava a ação fez o quê? Prossegue. 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 Percebam aqui, ó. Volta aí. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Jesus poderia dizer assim: não houve quem voltasse para me agradecer. Mas Jesus disse: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Prossegue. A tua fé? Pronto. Maravilha de Deus. O tema do milagre de hoje, irmãos, é a cura de 10 leprosos. Estamos pouco a pouco nos aproximando do encerramento desse período de ministrações sobre os milagres de Jesus. Acredito que ainda tem mais umas 4 ou 5 ministrações para nós encerrarmos. Mas vamos ver o que vamos aprender com Jesus hoje, com este milagre aqui, a cura de 10 leprosos. Muito bem. O versículo 11, capítulo 17 de Lucas, verso 11, o texto diz: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e a Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Quantos leprosos? 10. Mas eles ficaram a uma certa distância. Perceba isso aqui. Perceba isso aqui. O texto diz que os 10 leprosos ficaram a uma certa distância. Os 10 leprosos ficaram a uma distância considerável em virtude do tipo de enfermidade que eles tinham, e pediram que Jesus tivesse misericórdia deles. Por que os leprosos ficaram a uma certa distância, a uma distância considerável de Jesus? É importante dizer que além de ficar uma certa distância das pessoas que estavam sãs, pela lei da época, eles eram obrigados a falar em alta voz: sou imundo, sou imundo, sou imundo, em alta voz. Por quê? Porque as pessoas que estavam sãs precisavam ouvir que um doente estava se aproximando, que um imundo estava se aproximando. Então, por conta da lei, eles não podiam chegar perto de Jesus, porque se eles chegassem muito perto de Jesus, eles poderiam ser o quê? Apedrejados. Então aqueles 10 homens que estavam doentes poderiam morrer antes da hora, se eles chegassem perto de Jesus, ou perto dos discípulos, ou perto dos fariseus, ou perto de alguém que estava sã, sem comunicar: sou leproso, sou imundo, sou leproso, sou imundo. Então o texto diz que eles ficaram
a uma certa distância. De quem? De quem? Só que eles começaram a bradar, mas foram tomados de uma fé sobrenatural, que o que a lei dizia que eles deveriam bradar, eles não bradaram, porque a lei dizia o quê? Que eles tinham que dizer: sou imundo, sou imundo, sou imundo, sou imundo. Eles bradaram outra coisa: mestre, tem misericórdia de mim. Mestre, tem misericórdia de mim. Mestre, tem misericórdia de mim. Mestre, tem compaixão de mim. Bispo, eu não entendi. Irmãos, Deus é tão misericordioso para com as nossas vidas, que os tempos passaram. Hoje, muitas vezes nós temos uma enfermidade, estamos em busca de uma cura, estamos em busca de um milagre, e nós não precisamos ficar escondido em um refúgio. Nós não precisamos temer o que os homens vão dizer. Nós não seremos rejeitados. Pelo contrário, nos tempos de hoje, Deus vai levantar alguém para te ajudar. Deus vai levantar alguém para te estender a mão. Deus vai levantar alguém para orar por você. Deus vai levantar alguém para interceder por sua vida. Deus vai levantar alguém para jejuar por você, para te ungir com óleo da unção. Deus vai levantar alguém para ir na sua casa. Irmãos, os tempos de hoje são tempos maravilhosos, porque antes eles tinham que clamar: eu sou leproso, eu sou doente, eu sou imundo. Hoje nós podemos dizer: sou servo de Deus, sou serva de Deus, sou filho de Jesus, sou filha de Jesus. Oh, aleluias, glória a Deus. O verso 13 diz assim: e os 10 leprosos começaram a gritar em alta voz. Eles gritaram como? Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Mestre, tem misericórdia de nós. Mestre, tem piedade de nós. Irmãos, o texto está dizendo que você não pode passar pelo vale calado, calada. Você tem que gritar: está doendo, eu preciso de ajuda, me socorre, pelo amor de Deus, alguém tenha compaixão de mim, alguém tenha misericórdia de mim, alguém me estenda a mão. Bispo, mas eu estou cansado de clamar. Não canse de clamar não. Você é mudo? Diga não. Graças a Deus. Se você não é mudo, clame a Deus, de preferência em alta voz. Irmãos, e se você estiver assistindo aí, se você for mudo, escreva em um papel, em um cartaz: eu preciso de um milagre. Foi cantado nessa noite, né? Mestre, eu preciso de um milagre. E aqueles homens, irmãos, eles clamaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós. E algumas vezes nós estamos precisando de um socorro, de um milagre, de uma resposta de Deus. Não oramos, não clamamos, não planteamos. Irmãos, aí tem gente que fala assim: se Deus quisesse me ajudar, Ele já teria me ajudado, porque Ele está vendo a minha condição. Não. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares, mas Ele quer ouvir a sua voz. Ou você acha que Jesus não sabia que aqueles 10 homens eram leprosos? Jesus sabia que aqueles 10 homens eram leprosos.
Mas eu já disse aqui, eu aprendi junto com vocês aqui numa quarta-feira dessa aí, não lembro que quarta-feira foi, mas teve uma quarta-feira que nós aprendemos que nós precisamos ser o quê? Participantes do milagre. Diga, eu preciso ser participante, diga, do meu milagre. Perceba que você precisa ser participante do seu milagre. Olhe para alguém e diga, você precisa, diga, ser participante, diga, do seu milagre. Oh meu Deus, é você que precisa do milagre. Seja participante do seu milagre. Encontre uma maneira de chamar a atenção de Deus. Verso 14. Ao ver os dez leprosos, Jesus disse: vão, mostra-se aos sacerdotes. Isso aqui é terrível, meu Deus. Isso aqui é terrível, irmãos. Enquanto eles iam andando, pouco a pouco foram sendo purificados. Diga glória a Deus. Irmãos, Jesus não tocou em nenhum deles. O texto não diz que Jesus tocou em nenhum deles. Até porque a lei não permitia que Jesus tocasse. Porque se Jesus tocasse no leproso, Jesus também ficaria imundo, seria considerado imundo. E naquele caso ali não era apenas um leproso, eram 10. E tinha assim de testemunha observando. Mas percebam que foi liberada uma palavra sobre a vida daqueles homens. E qual foi a palavra que Jesus liberou sobre a vida daqueles homens? Verso 14, venha comigo. Ao ver os 10 leprosos, Jesus disse, o que foi que Jesus disse? Preste atenção no texto, o texto sempre tem uma resposta para mim e para você. Olha o que o texto diz: vão mostrar-se aos sacerdotes. Irmãos, Pastor Antônio, Jesus não tocou nenhum deles. Jesus não disse vocês estão curados. Jesus disse vão e mostrem-se aos sacerdotes. Jesus estava dizendo assim: se vocês me obedecerem, por causa da fé de vocês, por causa da obediência, enquanto vocês estiverem andando, eu vou estar curando vocês. Enquanto vocês estiverem caminhando até o sacerdote, o meu poder vai se manifestar na vida de vocês, pela obediência e pela fé. A pau do Senhor Jesus, igreja. Aleluias. Glória a Deus. Aqueles homens foram tomados de fé. Eles poderiam questionar Jesus. Pastora Margarida, eles poderiam questionar. Porque nós pregamos aqui. Teve um milagre que Jesus fez, que ele curou um leproso. E o texto diz que ele quebrou o protocolo. E ele curou tocando o leproso. Nós pregamos aqui. Ele quebrou o protocolo. Mas nesse caso aqui não, ele manteve o protocolo. Então os 10 leprosos poderiam questionar: peraí, o outro leproso, o Senhor tocou, o Senhor liberou uma palavra de cura, e nós, nessa condição, nós temos dificuldade de andar, Jesus. O Senhor não está vendo que nós somos doentes? O Senhor não está vendo que nós temos dificuldade de caminhar? O Senhor não está vendo que nós andamos de 10 assim, porque é um ajudando o outro, pela dificuldade que o outro tem de caminhar? Aí o Senhor vem pedir para andar até o templo. Eles poderiam questionar, sim ou não? Sim, mas eles não questionaram. Eles apenas obedeceram. Aí o texto diz: e enquanto eles iam andando, eles foram sendo purificados. Diga glória a Deus. Percebam isso aqui no verso 14. Caminhar sob o comando do Senhor é sempre a prova da fé pura e verdadeira. A fé que remove obstáculos e produz cura. Diga glória a Deus. Repita comigo, diga: caminhar sob o comando do Senhor
é sempre a prova da fé pura e verdadeira. Diga: a fé que remove obstáculos. Diga aí: produz a cura. Aplauda o Senhor Jesus. O verso 15 diz: um deles, quantos? Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Aí o texto 16, o verso 16, o verso 15 diz que o homem viu que estava curado, se apresentou ao sacerdote e voltou até Jesus. Mas enquanto ele voltava, ele ia pelo caminho louvando a Deus. Do templo até o lugar que Jesus estava, esse moço saiu pelo meio da rua louvando a Deus. Talvez alguém olhava assim e dizia assim: lá vai um maluco. Talvez alguém olhava e dizia assim: lá vai um tolo. Talvez alguém olhava e dizia assim: aqui dali é lunático. Não, irmãos, o nome disso é gratidão. Aquele homem percebeu que em nenhum momento ele era um pária da sociedade. Em um momento ele era um imundo. Em um momento ele não podia formar família. Ele não podia trabalhar. Em um momento ele não era nada. Em um momento ele não era ninguém. Mas agora ele teve encontro com Jesus. Agora a vida dele começou a ser mudada, transformada, restaurada, restituída. E ele sabia que não veio dele mesmo. Ele sabia que não veio dos sacerdotes. Ele sabia que não veio dos outros 9 amigos, companheiros dele de jornada e de enfermidade. Ele sabia que o provedor do milagre foi Jesus, o Cristo de Deus. Então ele voltou alegre, pulando, saltando, louvando a Deus. E o texto diz: em alta voz, em alta voz. A pergunta que fica para mim e para você é: quando Deus opera um milagre na sua vida, como é que você reage? Quando Deus te abençoa, como é que você reage? Porque se você está aqui é porque você é um milagre vivo de Deus. Amém? Os mortos não falam. Mas se você está aqui é porque Deus operou uns milagres na sua vida, né? Um cesto cheio, diga glória a Deus. Mas o verso 16 diz outra coisa, diz que depois de vir pelo caminho louvando a Deus, quando se aproximou, o texto diz: ele prostrou-se aos pés de Jesus. Se prostrou. Os judeus costumavam se prostrar assim, com o rosto em terra. Adoração, reverência, gratidão, louvor a Deus. Oh Jesus! Às vezes nós nos humilhamos diante dos homens, nos humilhamos diante do mundo, aí fora, o mundo opressor. Quantos homens perversos, malignos. Esse mês desembestou, não foi? Esse mês é o chamado Agosto Lilás, mês do combate à violência contra a mulher. E parece que justamente esse mês desembestou porque é todo dia, toda hora, uma tragédia com a mulher. Mas perceba que quantas mulheres, você vê aí nos vídeos aí, homens perversos, malignos, terríveis, desalmados, está chotando elas, está batendo, está xingando, elas estão jogadas no chão, não me deixa não, prostradas, se humilhando diante dos homens, sendo pisadas. Mas acontece com homem também. Quantos homens têm aí dependentes emocionais? Dependentes emocionais que vivem com, sabe, com uma corda no pescoço. Tem mulheres que pisa, esbagaça a vida dele, ele está lá, humilhando-se. Quando na verdade nós deveríamos nos humilhar diante de Jesus, diante do Mestre. Mas diante de Jesus,
nós não fazemos igual a esse homem aqui. Diante de Jesus nós endurecemos a cerviz, endurecemos o cangote. Mas nessa noite Ele está te convidando a se prostrar aos pés dEle e agradecer. Porque o texto diz isso: prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Essa é a parte mais complicada do negócio. Atenção aqui, igreja. Gratidão versus ingratidão. Infelizmente, é realmente possível receber grandes dádivas de Deus e ainda assim ter um coração ingrato. É assim ou não é? É. Quantas vezes recebemos coisas boas da parte de Deus e somos ingratos? Eu não vou longe não. Eu me converti, eu tinha 17 anos. Trabalhava em Valéria, ia andando e voltava andando. Não tinha, a empresa não pagava vale transporte. Aí eu tinha que acordar 5h30 da manhã, porque tinha que bater cartão lá na rua Boca da Mata de Valéria, 7 horas da manhã. Levava minha marmitinha na sacolinha, descia aqui pela BR, subia o viaduto de Valéria, indo e voltando, todo dia. E aí comecei a clamar a Deus: abre uma porta de excelência, abre uma porta de excelência, abre uma porta de excelência. Deus abriu, Deus ouviu. Deus me deu um emprego na aviação Águia Branca, um empregão, uma empresona, um salário que no primeiro, eu lembro como se fosse hoje, o salário com mais as horas extras foi R$853. Eu fiquei igual o menino aqui, agoniado. Eu digo, meu Deus, eu cheguei em casa contando para amanhã. Eu era jovem, eu tinha somente 19 anos. Sabe o que eu fiz? Me afastei dos caminhos do Senhor. E durante o período em que eu estive na aviação Águia Branca, eu gastei tudo que chegou nas minhas mãos com as mulheres, com a bebida, com a farra. Oh, irmãos, como nós somos ingratos. Recebemos grandes dádivas de Deus, mas o nosso coração é ingrato. Quem abriu a porta foi Deus. Quem abriu a porta foi Deus. Porque o livro de Apocalipse diz assim: sou eu que abro a porta, diz o Senhor, e a porta que eu abro, ninguém pode fechar. Quem abre a porta é Deus. Não é seu conhecimento, não é seu intelecto, não são seus amigos. É Deus quem abre a porta. É Deus quem prepara o caminho para o milagre. Ah, bispo, mas foi eu que me esforcei. Claro, você tem que participar do seu milagre. O milagre é seu, a porta é para você. Você tem que se esforçar também. Mas existem portas que só Ele pode abrir. Existem milagres que só Ele pode fazer. Mas o problema é que muitas vezes nosso coração é ingrato. Vejam que o samaritano, agradecido, percebeu que a sua fé e a sua atitude de gratidão representou um papel importante na sua cura e na sua salvação pessoal. Essa é a verdade. Apenas os cristãos agradecidos crescem no entendimento da graça multiforme de Deus. Repita isso comigo. Diga: apenas os cristãos agradecidos crescem no entendimento da graça multiforme de Deus. Você pode aplaudir Jesus? Jesus perguntou, verso 17: não foram purificados 10 homens? Aonde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor para Deus, a não ser este estrangeiro? Irmãos, isso aqui é muito forte. A gente precisa ler esse versículo 18 e entender o que está dizendo aqui.
Perceba que Jesus aqui, ele não estava querendo a glória para ele. Ele disse: não se achou nenhum que voltasse e desse louvor para Deus, a não ser este estrangeiro. Naquele momento, Jesus estava dizendo assim: quem operou o milagre foi meu Pai. Eu fui apenas o canal. Eu fui apenas a ferramenta que ele usou. Mas quem operou o milagre foi o meu Pai. Apenas o samaritano, o estrangeiro, teve a gratidão, a educação de voltar para agradecer. Os outros 9 não, os outros 9 desapareceram. Irmãos, esses 9 representam muitos de mim e muitos de vocês. Por quê? Porque muitos de nós somos exatamente como aqueles 9. Até queremos o milagre, até clamamos pelo milagre, mas depois que Deus opera, aí agora nós esquecemos de Deus, esquecemos de Jesus, esquecemos do Espírito Santo, esquecemos da palavra, esquecemos da igreja, esquecemos da obra, esquecemos de tudo. Você quer ver como é que a gente lembra? Se Deus botar no deserto de novo. Se Deus botar no deserto de novo, a gente lembra na hora. Se Deus fechar a porta, cerrar o céu, não cair uma gota de chuva, aí a gente lembra, a gente volta para o lugar secreto, volta clamando de novo. E temos que tomar cuidado com isso, porque lá no mesmo texto que diz que Ele é o Deus que abre porta, e a porta que Ele abre ninguém fecha, Ele também diz assim: eu sou o Deus que fecha a porta, e a porta que eu fecho, ninguém pode abrir. Então, em nome de Jesus, encontre uma maneira de manter a porta aberta. E qual é a maneira de manter a porta aberta? Reconhecendo quem é Deus, sendo grato a Ele. Para depois você não ver a porta fechada e você depois querer botar Deus contra a parede. Por quê? Porque você precisa ter um coração grato e reconhecer que não foi você. Não, irmãos, não. Você acha que eu vou acreditar que foi eu que conquistei a pastora Fernanda? Foi Deus que conquistou para mim. Até porque eu sou feio, que sou uma beleza. Eu sou igual a Isaías fala, não tenho beleza nem formosura. Não, olha o pacote, não tem beleza, não tem formosura, coroa, duro. Foi Deus, foi Deus. Foi Deus. Não tem outra explicação não, foi Deus, irmãos. E se brincar ainda acho mais coisa. Nariz considerável, se acha baixinho, né? Que a maioria das mulheres gosta de homem alto, né? A maioria, né? A maioria gosta de homens altos. Aí quando vê um homem do meu tamanho, já pensa assim: será, rapaz? Então, irmãos, eu sei que tem coisas que acontecem na minha vida que não sou eu, é Ele. E porque eu sei que é Ele, eu sou grato a Ele todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Amém? Eu ser pai de uma menina com 45 anos de idade, irmãos, não veio de mim, foi Deus. Aos 45 do segundo tempo, Ele disse: eu vou abençoar esse rapaz, eu vou alegrar o coração dele. Como? Vou dar mais despesa dentro daquela casa. Já tem algumas, vou colocar mais. Vai ter que comprar leite, farinha, remédio, fralda. Mas pense em um negócio que alegra a nossa alma. A gente compra alegre, compra satisfeito. Diga glória a Deus. Muita atenção aqui, ó igreja. Os 9 leprosos ingratos representam a atitude da maioria de nós. Sim ou não? É triste falar isso, mas é verdade. Os 9 leprosos ingratos representam a atitude da maioria de nós.
Porque a maioria de nós não reconhecemos o que Deus faz por nós. Se Deus não fizesse nada por mim e por você, mas Ele desse a vida e a saúde, gera motivo de agradecer. Porque pense em um negócio bom, é você estar vivo e estar com saúde. Sim ou não? Sim, irmãos. Pense num negócio triste, é você ficar, tá morto mesmo. Não tem nem o que considerar. Mas e a enfermidade quando chega? Irmão, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Quando a enfermidade chega, acaba a alegria. Quer ver coisa? Vá no hospital. Porque lá no hospital, a enfermidade não enxerga a cara. Tem rico e tem pobre. Aí quando nós estamos sadios, gozando de saúde perfeita, de pé, cheio de vigor físico, a gente faz igual esses leprosos. Esquecemos que Deus existe. Esquecemos da obra de Deus. Aí quando chega o vale da enfermidade, aí vamos clamar: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem compaixão de mim. Clama a Ele agora. Exalta Ele agora. Glorifica o nome dEle agora. Glória a Deus. Vejam outra coisa importante aqui, ó. Os judeus não suportavam os samaritanos. Por que os judeus não suportavam os samaritanos? Porque uma parte dos samaritanos eram mestiços. Eram judeus casados com mulheres estranhas. Eram mestiços. Tinham outros samaritanos que eram o quê? Idólatras. Então os judeus verdadeiros, eles não suportavam os samaritanos por isso. E eles não suportavam há muito tempo. Contudo, a doença e a crise costumam aproximar até mesmo inimigos declarados. Por quê? Porque está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo na mesma situação. Vejam que entre os 10 doentes, 9 eram judeus. 9 eram o quê? Mas como estavam todos leprosos, aceitaram ter um samaritano entre eles. Percebam que os judeus odiavam os samaritanos. Mas como estavam todos enfermos, e apareceu um samaritano leproso também, aí acabou o orgulho. Acabou o orgulho. Acabou a soberba. Acabou a arrogância. Acabou a prepotência. Eram 9 judeus. Poderiam dizer, né? Agora, né, que estava todo mundo debilitado, poderiam os 9 se juntar e dizer assim: deixa esse samaritano para lá. Esse samaritano imundo. Vai para lá, samaritano. Você é imundo. Vai para lá, samaritano leproso. Mas eles não podiam fazer isso. E por que eles não podiam? Porque eles estavam doentes também. Porque eles estavam leprosos também. Porém fica claro que o coração limpo, quem tinha um coração limpo, daqueles 10, era apenas um: o samaritano, o estrangeiro. Sabe o que Deus está falando comigo agora? E a gente parte para o encerramento. Chegamos no último versículo da noite, o 19. Sabe o que Deus está falando comigo, com você nessa noite? Não seja igual aqueles judeus ingratos. Sejam iguais ao samaritano, que reconheceu a grandeza de Deus, reconheceu o poder de Deus. Seja igual ao samaritano. Quando sair de casa de manhã para ir trabalhar, vai louvando a Deus. Por quê, bispo? Porque você está indo trabalhar. Foi Deus que te abençoou. Foi Deus que abriu essa porta para você. Quando for buscar seu filho na escola, vai louvando a Deus. Por quê? Porque foi Deus que te deu essa criança. Quando seu marido chegar em casa, louve a Deus. Por quê? Porque ele chegou vivo. E a gente sai de manhã, não sabe se vai voltar.
Quando sua esposa chegar em casa, louve a Deus, porque sua esposa chegou em casa. Quando seu pai chegar em casa, sua mãe chegar em casa, louve a Deus, porque seu pai voltou, sua mãe voltou para casa. Quando seu filho, sua filha voltar para casa, louve a Deus, porque seus filhos voltaram para casa. Porque a gente sai de manhã e não sabe se vai voltar no mundo de hoje. Quando vier para a igreja, venha louvando a Deus. Você já entra no culto inflamado. Ah não, eu vou lá que eu vou ficar esperando aquele ministério de louvor tacar fogo no povo. Não, venha você cheio de fogo. Venha você cheio de brasa, cheio de unção, cheio de graça. Saia de casa louvando, exaltando o nome dEle. Saia de casa dizendo: hoje meu milagre vai acontecer. E você vai ver que uma brasa junto com outra brasa vira um braseiro e o fogo cai no ambiente. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Tinha uma música que Flávio gostava muito há muitos anos atrás, chamava Hoje Meu Milagre. Como é? É de André Valadão, né? Não era essa, Flávio? Vamos cantar ela? Vamos fechar o culto cantando ela? Verso 19. Então ele lhe disse, Jesus disse para aquele homem: levanta-se e vá, a tua fé o salvou. Olhe para alguém e diga: levante-se e vá. Diga: a tua fé te salvou. Diga assim: mas espere terminar o culto, não vai agora não. É? Às vezes tem gente que está tão agoniado para ir para casa que fala assim: não, o pastor mandou levantar aí. Amém? O homem, pastora Margarida, o homem estava prostrado. Missionária, o homem estava caído, prostrado no pé de Jesus. Jesus diz assim para ele: levanta-se, rapaz. Levanta-se e vá para os teus, vá para a tua família, vá para a tua casa, vá contar o seu milagre. A tua fé te salvou. Isso aqui precisa chamar a nossa atenção. Jesus não disse: a tua fé te curou. Jesus disse: a tua fé te salvou. Missionário, para Jesus a salvação é mais importante do que a cura. Para nós a cura é mais importante do que a salvação, mas para Jesus a salvação é mais importante do que a cura. É por isso que Jesus disse: a tua fé o salvou. Para encerrar, o correto seria esperar que todos os 10 leprosos que foram curados corressem em direção a Jesus para agradecer-lhe pelo novo começo de vida. Oh glória! E que novo começo! Mas apenas um deles fez isso. Na prática, era para eles terem formado um coral com 10 vozes em gratidão a Deus, cantando um hino de adoração a Deus. Mas 9 deles só queriam a cura. Mas 9 deles só queriam a cura. É muito triste falar que aqui no nosso meio, nessa noite, tem algumas pessoas que só querem a cura, só querem o milagre, só querem a porta aberta, só quer o agir de Deus, mas não querem apresentar para Deus uma adoração verdadeira, uma adoração genuína, uma adoração onde você adora na igreja, mas adora no caminho voltando para casa, uma adoração onde você adora dentro da sua casa, mas você adora no trabalho também, uma adoração onde você adora no seu carro, mas você adora no ônibus também, uma adoração onde você adora na faculdade, onde você adora lá na sua casa de campo, na sua casa de praia. Ninguém deu glória, meu Deus. Uma adoração verdadeira, um coração verdadeiro, ele adora em qualquer lugar, em qualquer situação. Ele não cansa de adorar, ele não cessa de adorar. Oh glória, amém? Irmãos, eu olho para vocês aqui, eu vejo milagres. Eu vejo milagres, irmãos. Alguns de vocês aqui, eu conheço a história de vocês, e eu sei o que Deus fez na vida de vocês.
Alguns de vocês aqui, eu sei como vocês estavam alguns anos atrás, e os meus olhos estão contemplando outro homem, outra mulher hoje. Isso é Deus que faz. E por causa disso Ele merece glória, honra, louvor e exaltação. Oh glória! E nós, irmãos, quantas vezes tomamos as bênçãos concedidas e esquecemos de agradecer ao Senhor? Sempre ficamos alegres de desfrutar o que recebemos da parte do Senhor, mas quase sempre esquecemos de agradecer aquele que nos presenteou. O nome disso é ingratidão. Somos rápidos em pedir a Deus aquilo que precisamos, porém somos lentos ou omissos em agradecer a Ele. Quando aquele homem voltou a Jesus, ele recebeu algo maior do que a cura física. Ele foi salvo. Oh glória, eu vou repetir de novo. Quando aquele homem voltou a Jesus, ele recebeu algo maior do que a cura física. Ele foi salvo dos seus pecados. Isso mesmo, ele foi salvo. Está escrito no verso 19: a tua fé te salvou. Repita para alguém isso, diga: a tua fé te salvou. Fale de novo para ele entender, diga: a tua fé te salvou. Se for um homem que você estiver falando, no final você fala assim: a tua fé te salvou, homem. Se for mulher, você fala: a tua fé te salvou, mulher. Os 9 amigos doentes do samaritano, olha só que terrível isso aqui, ó. Os 9 amigos doentes do samaritano foram considerados curados e limpos pelos sacerdotes. Os 9 doentes foram considerados curados e limpos por quem? Pelos sacerdotes. Mas o que voltou para agradecer? Eita glória! O que voltou para agradecer? O que teve educação e voltou, foi declarado por Jesus Cristo limpo, curado e salvo, pronto para a eternidade. Olhe para alguém, pelo amor de Deus, diga assim: você está curado, está limpo, diga: está salvo, diga: você está pronto para a eternidade. Aplauda Jesus. Eu olho daqui, eu vejo um povo curado, um povo limpo, um povo salvo. Vocês estão prontos para a eternidade. Se Jesus voltar hoje, vocês estão prontos para a eternidade. Oh glória! Entenda esse princípio divino, irmãos. Mesmo sendo maravilhoso experimentar o milagre da cura física, é ainda mais maravilhoso receber o milagre da salvação eterna. Falando ainda sobre fé, e a gente encerra aqui. Os 9 judeus também tiveram fé, sim ou não? Sim, pois foram todos curados. Mas esse outro homem teve fé e teve gratidão, e recebeu cura para seu corpo e salvação para sua alma. Ou seja, o homem foi plenamente restaurado. Diga glória a Deus. Olhe para alguém e diga: encerramos aqui. Diga, olhe para alguém e diga assim: você hoje veio no lugar certo. Diga: Jesus tem. Diga: cura para seu corpo. Diga: salvação para sua alma. Levanta a mão e diga assim: hoje meu milagre vai chegar. Diga: hoje meu milagre vai chegar.